Estou de volta com o superintendente do CIPEM, Ramiro Azambuza. Ramiro, eu queria saber como é que o governo federal, como é que o governo estadual, como é que eles estão interpretando essa atividade do próprio CIPEM? A cultura deles também estão dando condições para deixar o CIPEM avançar? Graças a Deus eles têm sido muito parceiros, né? O governo federal, assim como todas as instituições e a própria sociedade civil, tem entendido com muito carinho a nossa preocupação com o meio ambiente. Que é uma preocupação também a nível social, e a cultura tem mudado muito. Isso contribui muito para que a atividade do CIPEM evolua, né, doutor? E ambientalmente falando, o CIPEM ele busca esse novo conceito, né? Em não ser simplesmente um empresário, mas ser um empresário preparado para atender às exigências do aspecto ambiental, tributário, enfim. Porque nós queremos cumprir sim. O que acontece que muitas vezes é que a própria legislação ela não é clara, né? Então, o não cumprimento da legislação não é por maldade, às vezes é porque realmente existe um despreparo de quem faz as normas. Entendi. E também automaticamente impacta em toda a sociedade produtiva. Eu não estou falando só do setor de base florestal, eu falo em todo mundo que está refém dessa legislação, que às vezes ela não é preparada para a prática. Se o senhor tivesse num órgão desse, governamental, vamos dizer assim, a nível estadual ou a nível federal, que tipo de política pública ainda o senhor implementaria para o setor de base florestal? Eu acho que nós temos uma grande falha na fiscalização. E essa falha é do seguinte aspecto. Nós temos que fiscalizar a extração da madeira, a colheita da madeira, na fonte. Nós temos que ir lá no meio rural. Quando ela está no pátio da indústria para beneficiamento, não cabe mais uma fiscalização do aspecto ambiental. Nós temos que fiscalizar antes que ela seja cortada. A partir desse momento, não cabe mais uma fiscalização ambiental e sim tributária. Entendi. Então essa interpretação ela tem que ser muito mais branda. E muito provavelmente nós economizaríamos muito se a fiscalização fosse na ponta e não na atividade intermediária. Fiscalizar pátio é uma função de tributo. Entendi. E não mais uma função ambiental. Então é quando o IBAMA e a SEMA se debatem aí nessa responsabilidade de fiscalizar pátio. O senhor não estaria dizendo que aí o crime pode se efetivar? Não, eu digo especificadamente que quando se nossa principal política é cuidar para que a madeira não seja extraída de forma ilegal, certo. Uma vez que ela é cortada, acabou a nossa eficiência. Então nós precisamos efetivamente ser eficientes. Entendi. E aí nós provavelmente desburocratizaríamos e facilitaríamos a economia, né, de uma forma responsável e prudente com o meio ambiente. Então, fiscalizar na ponta. Esse é o grande gargalo e o que precisa ser entendido pelas autoridades, pelos fiscais, de que nós precisamos realmente evitar o corte, né? E veja que para isso nós estamos trabalhando muito. O CIPEM é muito parceiro para criar uma sala de monitoramento. Nós estamos trabalhando muito um projeto para que seja intensificado essa fiscalização lá, no campo. Uma vez essa árvore extraída ou colhida, nós já não temos mais por mais que a gente fiscalize, multe, mas já foi cortada. Entendi, é verdade. Então nós precisamos efetivamente encontrar soluções e ferramentas mais eficazes para essa fiscalização. Ramiro, uma vez eu entrevistava o ex-ministro da Agricultura do Brasil, Alisson Paulinelli, e ele foi muito petulante e ele dizia categoricamente de que a classe dos agricultores eram desorganizada. Fortes, mas desorganizada. Hoje eu quero trazer essa fala dele aqui para o nosso programa e te perguntar: a classe ligada ao setor da reposição, ao setor madeireiro, eu perguntaria duas. Ela é unida? E a segunda, ela é organizada? Eu vou mais além. Eu acho que o Brasil está aprendendo a se organizar agora. Certo. Nós somos um país em constante desenvolvimento e uma organização constante. O Brasil está aprendendo a se organizar agora. As instituições estão se formatando. Veja, o CIPEM nasceu em 2004, passou a atuar a partir de 2008. E essa organização, o setor de madeira nasceu lá em 60, 50, com a entrada do Estado de Madeira. Então, nós passamos algumas décadas sem uma organização efetiva do setor. Que nos defendia era a Federação das Indústrias, a própria Federação da Agricultura, que defendia o setor de base florestal. Mas não existia uma instituição mais organizada.
Hoje eu posso dizer para o senhor, nós caminhamos para uma plena organização e temos uma voz única no estado do Mato Grosso. Você tem fala para o setor de base florestal. E isso ressoou muito bem. Nós estamos dando resultado do aspecto de ter essa voz, essa contravoz, né? Então, a imprensa, os órgãos e também as ONGs, a título disso, há anos atrás batiam e ninguém falava. Então, ressoou em grandes operações isso, e o impacto, a gente não tem nem quanto quantificar isso. Agora não, nós temos uma instituição que defende a classe. Então, se ela é organizada, eu posso dizer para o senhor, no estado do Mato Grosso nós caminhamos para uma plena organização. Ramiro, o nosso programa ele é sem censura e, como sempre, nós temos uma pergunta sem censura. O setor madeireiro é corrupto? Olha, eu acredito que nós caminhamos cada vez mais para a legalidade. Mas a gente não pode defender e nem dizer de que até lá na área religiosa nós tivemos o corrupto que foi Judas, né? Certo. E o setor de base florestal tem sim as pessoas que ainda não se adequaram à legislação. Feliz ou infelizmente, elas estão sendo abolidas de uma forma que a própria sociedade está nos fazendo com que eles saiam, né? E a gente está separando sim o joio do trigo. Mas veja bem, o CIPEM em especial defende a legalidade e tem junto a ele empresários legais. Essa é a parte mais importante. Nós estamos preparando o empresário para combater a corrupção. Então, essa é a parte mais importante. Importante denunciar. Nós denunciamos também. Nós não defendemos a ilegalidade nem o corrupto. Nós queremos efetivamente separar o joio do trigo. Então, é para isso que vem o CIPEM fazendo essa larga atuação, né, na base, com essas caravanas, mostrando a legalidade, debatendo a legislação, mostrando para o empresário a forma correta de agir, criando as cartilhas, pontuando e orientando para que siga a legalidade. E aí é muito importante dizer, doutor, nós queremos sim um setor cada vez mais legal. Esse é o nosso desafio. Você encontra dificuldade com relação ao setor de muitas pessoas falarem daquilo que não entende? Ou isso está acabando? Graças a Deus, eu digo assim que aquela atividade primária que era simplesmente fazer por fazer está acabando. As pessoas estão se profissionalizando sim. Hoje nós estamos à frente dessas empresas, pessoas formadas, bons administradores, bons engenheiros, e estamos permitindo a evolução do setor do aspecto também profissionalizante. E aí a gente lançou esse programa que foi altamente produtivo para nós, e nos trouxe uma eficiência. Tanto é que vamos repetir a dose agora no segundo semestre, que é o CIPEM+, que é esse programa de qualificação. Hoje nós queremos que o operário mais simples à alta gestão sejam qualificados para esse mundo que está nos exigindo. Porque nós, acima de tudo, precisamos ser competitivos. Ramiro, eu quero aqui, em nome do Grupo Roberto Dorn de Comunicação, o SBT, agradecer você por essa brilhante entrevista. Quero dizer que Mato Grosso hoje teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o setor, de entender o que é esse setor aí, que é o CIPEM, que toma conta, essa instituição que hoje revolucionou o setor de reposição florestal em Mato Grosso. Quero te agradecer pela disponibilidade do seu tempo e de ter dado a nós o privilégio de poder te entrevistar nessa noite. Cláudio, eu que agradeço ao Grupo SBT, a você, e a sua equipe, que é maravilhosa. E quero agradecer também em nome da nossa diretoria, do Álvaro Leite, que é o nosso diretor executivo, nosso presidente de exercício, Geraldo Bento, essa oportunidade de mostrar o outro lado do setor de base florestal, que é esse lado que é o lado da verdade. Ok. Eu quero convidar você para que na próxima semana nos encontrarmos aqui no SBT para falarmos de mais um assunto do interesse da sociedade de Mato Grosso. Até lá e fique com Deus.